alunos do quarto ano. Eu sou a professora Soraya e irei estudar com vocês o capítulo 5 do nosso livro de práticas de produção textual. Fiquem atentos às explicações. No capítulo 5, iremos trabalhar com o gênero textual reportagem. A reportagem é um dos gêneros textuais que tem por objetivo transmitir informações e opiniões. Ela é bem parecida com a notícia, que também narra um acontecimento. Na reportagem, o jornalista vai poder desenvolver o tema e trazer novas declarações e informações para o público. A linguagem deve ser clara e objetiva. A reportagem é transmitida através dos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet e outros. Ao mesmo tempo que a reportagem informa algo, ela pode criar também uma opinião nos leitores. Mas é importante lembrar que há muitas informações que são passadas para as pessoas, mas que muitas vezes não são verdadeiras. Isso mesmo, elas são chamadas de fake news. São informações, ou seja, notícias falsas, publicadas como se fossem verdadeiras. Muitas vezes, essas notícias falsas prejudicam uma pessoa ou um grupo de pessoas. É preciso ter muito cuidado ao usar as redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Nessas redes sociais, são criados perfis falsos que começam a interagir com as pessoas e a incentivar estas pessoas a repassarem informações que elas desconhecem ser verdadeiras ou não. O nosso livro começa com 3 perguntas bem interessantes. A primeira é: em quais momentos temos acesso a notícias falsas? Bem, temos notícias falsas de várias maneiras. E uma delas é através das redes sociais. Isso mesmo. É importante não repassar uma notícia, se não temos certeza se é verdadeira ou falsa. Mas como é possível identificar notícias falsas? Olha, vou fazer a leitura de uma reportagem publicada no site da turma do Plenarinho e que fala sobre as fake news. O título é Fake News. Como identificar notícias falsas na rede? Quem nunca recebeu uma informação pelas redes sociais, compartilhou com seus contatos e depois descobriu que era falsa? Provavelmente todo mundo. O problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. Preocupada com os resultados negativos das notícias falsas, fake news em inglês, a turma do Plenarinho quer te convidar para pensar um pouco antes de agir. Que tal gastar um tempo maior pesquisando para checar se aquelas histórias que aparecem na sua timeline são verdadeiras ou não? Com a rapidez com que as notícias correm o mundo hoje em dia, por causa da internet, é muito fácil espalhar uma mentira e, em poucos segundos, arrasar a vida de uma pessoa ou de uma empresa. E o pior é que, mesmo que haja um pedido de desculpas, raramente vai se apagar o estrago já feito. Por isso, é importante demais ficar ligado em tudo o que se lê para não cair nessa. Mas como reconhecer uma notícia mentirosa? Existem alguns passos a serem seguidos e que podem ajudar. Vamos ver o primeiro. Verificar a veracidade, se é confiável, verdadeiro, do site original. Existem vários perfis no YouTube e sites especializados em espalhar notícias falsas. Eles são criados com um layout sério para enganar o usuário. Uma boa dica é ficar atento aos erros de português cometidos nos textos da notícia, do site
e até mesmo do vídeo. Segundo, ler a matéria completa antes de compartilhar pode evitar enganos. Muitas vezes, basta uma frase de impacto e as pessoas já saem enviando posts para todos os lados, sem nem conferir se aquilo que está escrito é aquilo mesmo. É importante ler até o fim. Terceiro, pesquisar a mesma notícia em diferentes fontes de informação. Muitas vezes, uma visita ao Google já pode ser a salvação para esse tipo de erro. De modo geral, quando uma notícia é mentirosa, muitos sites já estão comentando sobre o assunto. Quarto, conferir alguns sites que desmentem notícias falsas espalhadas pela internet. Sugerimos os sites e-farsas, boatos e fake ou news. E quinto, na dúvida, não compartilhe, hein? Agora, alunos, na seção Conheça o Gênero, há atividades relacionadas ao conteúdo que acabamos de estudar. Vamos fazer juntos essas questões? No número 1, temos que assinalar os itens que identificamos nessa reportagem. Há título? Sim, o título é Fake News. Como identificar notícias falsas na rede? Há um subtítulo? Sim, há. O subtítulo é Como reconhecer uma notícia mentirosa. Há fotografia? Não, não há imagens, não há desenhos. Há um parágrafo inicial com o resumo do texto? Não, não há. Há um infográfico? Também não, pois não há desenhos seguidos de explicações. Também não há o nome do autor, ou seja, quem escreveu. Há o nome do site onde podemos encontrar este texto. Também há dicas úteis. Exemplo, no número 1, uma das dicas é ficar atento aos erros de português que aparecem no texto. Há também uma linguagem informal, de modo claro, para um bom entendimento do leitor. E, por fim, não há uma opinião de especialistas, ou seja, ninguém comentou sobre o assunto abordado. No número 2, há a seguinte frase: o problema é que esse tipo de ação descuidada pode trazer graves consequências para quem a pratica ou para os outros. E a pergunta é: por que ocorre o que está descrito neste trecho? Simples, porque a notícia falsa pode trazer problema para quem inventa, como, por exemplo, até receber um processo por inventar coisas que não são verdadeiras, né? E também traz problemas de todo tipo para a pessoa, ou seja, a vítima. Esses problemas podem ser financeiros, psicológicos e outros. A pergunta 3 é: onde pode haver circulação de fake news? Em vários lugares. Exemplos: internet, através de Facebook e YouTube, jornais e outros. A pergunta do número 4 é: o que significa timeline? Essa palavra aparece no segundo parágrafo. Timeline é um termo de origem inglesa e significa linha do tempo. É um termo bastante usado na internet, em especial nas redes sociais, como o Facebook, por exemplo, onde as publicações dos usuários são expostas em ordem cronológica. E na última pergunta, você acha que a reportagem lida contribui para que os leitores fiquem mais atentos em relação às fake news? Ah, sim, com certeza. Evita que as pessoas compartilhem notícias falsas. A reportagem é um gênero textual da esfera jornalística. Ela pode ser um texto escrito ou oral, como é o exemplo das reportagens transmitidas em televisão,
rádio e outros. A linguagem usada na reportagem depende muito do público a que ela se destina, que é chamado público-alvo, mas normalmente é utilizada a linguagem formal. A reportagem pode ser enriquecida com entrevistas, fotografias, ilustrações, vídeos, gráficos, infográficos, entre outros recursos. Apesar de ser bastante parecida com a notícia, que também é um texto jornalístico, a reportagem geralmente é mais longa, apresenta mais detalhes e aborda os assuntos de forma mais crítica, ou seja, pode trazer mais argumentos sobre o tema. Agora, aluno, chegou a sua vez. Que tal escrever uma reportagem com um tema bem interessante? Anote aí algumas sugestões de temas. Tema 1. Por que é importante ter opções de lanches saudáveis? Tema 2. Como jogos eletrônicos podem ajudar a aprender? Tema 3. Quais as vantagens de ter um animal de estimação? Você pode pesquisar esses temas em sites confiáveis da internet. O ideal é consultar em sites oficiais e em jornais e revistas digitais reconhecidas. Na página 29, você irá planejar o seu texto respondendo as seguintes perguntas. Pergunta 1. Qual será o assunto da sua reportagem? 2. Qual será o título? 3. Que informações vão constar na reportagem? Faça um rascunho para organizar essas informações e estruturar adequadamente o seu texto. Pergunta 4. Haverá entrevistas? Se sim, quem será entrevistado? Pergunta 5. Haverá imagens ou outros recursos visuais? Coloque em prática o que planejou para a sua reportagem, registrando-a nas páginas 59 e 61 do seu livro. Caso tenha pensado em incluir imagens, pense bem em como vai organizar os elementos. Todas as informações da reportagem devem ficar harmonicamente dispostas no texto. Então é isso. Espero que o tema reportagem tenha sido abordado de forma clara. Continuem com os estudos, hein? Beijo grande!